E aí, rapaziada, salve salve pra vocês. Estamos de volta, né? A Premier League voltou, teve data FIFA, teve Brasil perdendo pra Argentina, mas bom, não estou aqui pra falar sobre isso, estou aqui pra falar sobre Premier League e vamos lá. Hoje eu vou deixar o posicionamento do celular aqui na câmera de uma forma diferente. Já peço desculpa aí por ter cortado meu rosto. Vou deixar assim, que eu consigo trocar uma ideia com vocês bem melhor, porque quando eu saí do meu trabalho, eu falei pra vocês que eu queria trazer um conteúdo diferente, com mais informações para que eu não ficasse Então o que eu fiz? Fiz um roteirozinho aqui sobre os jogos que eu consegui assistir. Inclusive, eu vou deixar para vocês aí uma filmagem que eu fiz ontem, de como eu assisto alguns jogos, né? Então quem quer assistir tudo, não assiste nada. Enquanto eu falo isso, a imagem tá rolando aí em cima, porque vocês vão entender o que eu tô falando. Mas eu fiquei atento aos principais jogos, e daqui a 45 minutos nós iremos ter o clássico entre Tottenham e Chelsea, ou melhor, Chelsea e Tottenham. O jogo vai ser no Stamford Bridge, mas é isso, rapaziada. Fiz o roteirozinho aqui e aí eu vou me equiparar, vou usar desse artifício aqui para que eu possa me comunicar com vocês. Bom, nós tivemos rodada da Premier League, como eu estava falando, e aí eu não vou seguir da ordem correta, porque o roteiro que eu fiz aqui eu vou me perder, então eu vou seguir com o roteiro que eu fiz. Então vamos lá, começando com o jogo entre Wolverhampton e West Ham. Vai ser legal ficar olhando pra cá e falando pra cá? Bom, espero que sim. E uma outra informação, hein? Talvez semana que vem o Big Six, para quem acompanha os vídeos desde o início, possa ter um integrante de volta aí nos vídeos. Então fiquem ligados que eu acho que vocês já sabem o que eu tô falando. E aqui essa luzinha aqui que eu deixei, minha iluminação, não tá ajudando em nada, acho que só tá fazendo aqui, enfim, não tá ajudando em nada, mas eu uso para fazer os vídeos pro Big Six, seja no Instagram ou até mesmo no TikTok. Então daqui a pouco ela vai acabar, porque a energia acaba muito rápido dessa iluminação. Mas vamos lá. O Wolverhampton venceu o West Ham por 1-0, gol do Larsen, e foi um ótimo resultado porque o Wolverhampton consegue aumentar sua vantagem diante da zona de rebaixamento. Tanto é que quando o jogo acabou, o Vitor Pereira foi lá, comemorou com a torcida, deu um abraço muito caloroso com seus jogadores, e o Wolverhampton, na minha opinião, já nem briga mais pela zona de rebaixamento, e o West Ham, como eu já vinha dito no vídeo anterior, está torcendo para que essa temporada possa acabar, porque tá tenso o bagulho, e é isso. Bom, eu deixei alguns destaques aqui, né? O Luiz Guilherme foi titular nessa partida, o brasileiro acabou jogando como titular, tá conseguindo ganhar um pouco de espaço com o Graham Potter. Desde que o treinador inglês assumiu o comando, ele vem tendo algumas oportunidades e dessa vez ele começou a partida como titular. Matheus Cunha segue suspenso ainda na partida, o brasileiro, né? Só para quem não sabe, no confronto contra o Bournemouth lá na FA Cup, acabou sendo expulso e pegou 3 jogos de gancho, e se eu não estiver enganado, esse foi o último jogo de suspensão, mas ele estava presente lá no estádio para dar aquela força para os seus companheiros de equipe. E outro destaque são os elogios que o João Gomes e o André tiveram pós-partida contra o West Ham. Os dois jogaram muito bem, especialmente o João Gomes, que acabou fazendo a jogada que deu o gol da vitória para a equipe do Wolves. Ele jogou muito bem, assim como o André, e aí fica o questionamento, né? Os caras conseguem jogar bem e na seleção não rendem. Enfim, isso não é uma crítica, mas é só uma dúvida que surge não só com os dois, mas com outros atletas também que atuam pela seleção brasileira. Bom, outro jogo que nós tivemos, aí eu fiz um pequeno textinho aqui, que aí eu vou ter que dar umas olhadas com mais exatidão aqui para lembrar as informações. Nós tivemos o jogo entre Arsenal e Fulham. Os Gunners venceram a partida por 2-1 e foi um ótimo resultado para o Arsenal. Digo ótimo resultado porque também o Arsenal teve alguns jogos ali que estava vencendo, teve jogos que deixou escapar pontos, e eu acho que nesse momento para o Arsenal é importante se manter na segunda posição. Após o fim da partida, tava aquela expectativa, e aí, como vai ser o Liverpool no dia seguinte? Mas o Arsenal fez a sua parte, venceu o jogo por 2-1. Bem é verdade que correu o risco de tomar o gol de empate com o Rodrigo Muniz, que acabou desperdiçando uma chance e depois aproveitou uma outra oportunidade, e o jogo acabou em 2-1. Tô pegando bem resumido aqui, mas vamos lá. A primeira informação dessa partida, né? O Gabriel Magalhães, aos 14 minutos, acabou sendo substituído.
sentiu uma lesão na coxa. E nessa tarde saiu a informação, há cerca de 1h30 atrás, de que o brasileiro vai ter que passar por uma cirurgia no tendão da sua coxa e vai ficar fora pelo restante da temporada. Isso é uma notícia muito ruim para a equipe do Arsenal, porque o Arsenal já na próxima semana vai enfrentar o Real Madrid, confronto pela Liga dos Campeões. E aí, por outro lado, tem uma informação que é muito boa, que é o retorno do Saka, que acabou fazendo o gol. Mas antes de chegar no gol, vamos falar ainda sobre a partida. Gabriel Martinelli teve uma atuação muito boa mesmo. Fazia tempo que não via o Gabriel Martinelli, jogando tão bem assim, e ele conseguiu jogar bem, foi um dos responsáveis por essa vitória pela equipe do Arsenal. Ele participou do primeiro gol, o Merino fez gol também, inclusive Merino, se eu não me engano, ele já chegou a 5 gols com a camisa do Arsenal. E aí eu vi já algumas páginas que gostam de fazer resenhas, zoar e tudo mais, falando sobre o desempenho do Merino na função de centroavante, né? Comparando com o Darwin Núñez nessa atual temporada, falando que ele já tem mais gols do que o Darwin Núñez. Mas enfim, essa coisa que o Arteta ali fez, né? Me fugiu a palavra agora. Essa adaptação que o Arteta fez com o Merino tá dando certo, tá conseguindo render resultados. E isso, parabéns ao Arteta. Obviamente ele não vai querer usar desse artifício já na próxima temporada. De acordo com algumas informações que já está começando a bombar demais, o Arsenal vai focar sim num centroavante na próxima temporada. Para quem gosta de bastidor, né? Eu havia feito um vídeo para as nossas redes sociais falando sobre a saída do Edu Gaspar, que ainda não foi anunciado pelo Marinax, que é dono do Olympiacos, dono do Nottingham Forest, é o dono deles, né? Ele havia fechado o contrato com o Marinax para tomar conta do Nottingham Forest, na verdade tomar a gestão dos clubes do Marinax, mas essa informação eu não tenho mais conhecimento porque não vi mais nada saindo. E aí o Arsenal estava sem um CEO na equipe para cuidar dessa parte de gestão de contratação de jogadores. E aí, na semana passada foi anunciado de que o Arsenal contratou, agora eu não vou anotar o nome porque nem isso estava no meu roteiro, mas o Arsenal contratou uma pessoa que tem a mesma função do Edu Gaspar, que agora vai comandar a equipe do Arsenal. Então o Arsenal vai ter essa pessoa aí para cuidar dessa parte mais de contratações. Então, ao que tudo indica, o Arsenal promete ir forte no mercado de transferências em busca de um centroavante para chegar ainda mais forte já na próxima temporada. Bom, eu já destaquei que o Gabriel Martinelli foi bem e tudo mais. Bom, eu acho que o momento mais legal aqui dessa parte aqui do Arsenal é destacar que o Bukayo Saka entrou 65 minutos no lugar do Nwaneri, acabou fazendo o gol aos 72 minutos, 7 minutos depois acabou fazendo o gol para a equipe do Arsenal e foi ovacionado assim que entrou na partida. E quando ele fez o gol, o estádio do Emirates Stadium ficou muito contente, foi abaixo, a torcida foi a loucura, todo mundo em pé filmando aquele momento, porque o Bukayo Saka ele se lesionou em dezembro, no finalzinho de dezembro, lá pro dia 20, 22, não vou me recordar ao certo, e no ano de 2025 não havia jogado. E aí ele retorna, joga bem, detalhe importante, ele joga bem depois de 3 meses parado, consegue ter uma boa atuação e faz o gol que decretou a vitória para a equipe do Arsenal. O Fulham teve uma oportunidade aos 80 minutos com o Rodrigo Muniz, que eu havia falado anteriormente. Na pequena área ele acabou cabeceando, mas cabeceou para fora. O gol estava teoricamente assim aberto para ele, mas por infelicidade ali ele não conseguiu fazer o gol. E aí depois, já nos acréscimos, foram 6 minutos de acréscimo, no minuto 93 ele conseguiu fazer o gol, mas foi tarde demais ali aquele gol, porque se ele tivesse feito o primeiro gol, o Fulham teria saído com um empate e teria atrapalhado muitos planos da equipe do Arsenal. Mas o Arsenal consegue uma boa vitória e consegue se manter ali na segunda colocação, até porque o Nottingham Forest vem pontuando e vem visando ali até mesmo uma segunda colocação. Deixa eu ver se eu destaquei algo a mais aqui pelo lado do Arsenal. Foi isso. Aqui tá com mais exatidão aqui as informações sobre os gols, mas
tudo que eu citei aqui eu falei para vocês, mas não com toda exatidão. A única exatidão que eu não coloquei aqui foi o passe que o Gabriel Martinelli deu pro Saka, né, que o Merino acabou cruzando, o Martinelli acabou dando de calcanhar e o Saka saiu na cara do gol para fazer o gol para a equipe dos Gunners. E é isso, rapaziada, Bukayo Saka está de volta e pro torcedor do Arsenal isso pode ser uma felicidade e uma preocupação também com a lesão do Gabriel Magalhães. O outro jogo que nós tivemos foi o jogo entre Nottingham Forest e Manchester United. O jogo acabou em 1-0 para a equipe do Nottingham Forest, que consegue um ótimo resultado, consegue aplicar um double na equipe do Manchester United. Matheus, o que é um double? São 2 vitórias, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno. No primeiro turno a partida foi 3-2 e agora 2-1. O Manchester United eu achei que jogou até bem, criou boas oportunidades, mas o goleiro Celso foi muito bem também, assim como a zaga da equipe do Nottingham Forest. E aí só um detalhe, né? No início da partida, o Manchester United consegue uma finalização ali com o Bruno Fernandes, o goleiro Celso acaba espalmando e é escanteio para a equipe do Manchester. Aí o Bruno Fernandes cobre o escanteio, a zaga tira, sobra ali no pé do jogador do Manchester, se eu não estiver enganado é o Bruno Fernandes, tenta cruzar de novo, a equipe do Forest consegue tirar, aí ainda no campo de defesa o Elanga domina a bola, e aí vem o Zirkzee e o Garnacho, ele consegue sair no contra-ataque ali com a bola, correndo, os dois atletas do Manchester United acompanhando ele, e ele consegue passar no meio de campo, aí o Mazraoui também vem tentar tomar a bola dele, mas ele não dá o bote, fica naquela indefinição se ele ia dar o bote ou não, e aí o Zirkzee e o Garnacho acompanhando, o Elanga conseguiu chegar dentro da área do Manchester United e fazer a finalização. Eu falando assim, parece que foi simples, mas ele saiu lá do campo de defesa e foi parar somente foi parar somente na área da equipe do Manchester United e fez o único gol. O Manchester United até criou, teve bolas, lances de contra-ataques, lançamento direto assim. O Manchester United teve essas oportunidades, mas não conseguiu concluir em gol. Como eu falei, o goleiro Celso foi muito bem acionado, mas conseguiu travar o ataque do Manchester United. E aí, no último lance, foi um gol assim que a torcida do Nottingham Forest e até mesmo o atleta comemorou muito. O Maguire acabou entrando na partida e aí ele estava ali como centroavante, ele acabou finalizando ali na pequena área. Ele finalizou devagar, que era o ideal assim, caso não tivesse nenhum atleta do Nottingham Forest. Ele finalizou da forma correta, mas aí tinha o Murilo ali, acabou salvando o lance em cima da linha e aí decretou a vitória para a equipe do Nottingham Forest. Lance muito comemorado pelos atletas, pela torcida, como se fosse um gol mesmo. Todo mundo foi abraçar o brasileiro, lembrando que o Murilo foi muito criticado depois do confronto também contra a Argentina, mas o brasileiro teve uma boa atuação. E outro detalhe que me chamou a atenção, obviamente, foi a discussão do Milenkovic com o Gibbs White, mas eu achei que foi mais uma discussão ali de jogo mesmo, onde os dois estavam querendo a vitória, então é legal porque aí os atletas conseguiram apaziguar ali, amenizar a situação, mas não foi nada demais, só um bate-boca, né, que a gente já viu, mas não é comum, não é frequente que a gente veja esse tipo de coisa, né, mas aconteceu que os dois acabaram batendo boca, mas ficou só por aquilo mesmo e ficou tudo certo. O Nottingham Forest consegue uma vitória diante de um Manchester United que via embalado, que estava a 7 jogos sem perder. É isso, rapaziada. Agora, o outro jogo que nós tivemos foi Southampton e Crystal Palace. O Southampton saiu à frente do placar e criou algumas oportunidades, mas o Palace com o Mateta, com até o Eze, fazendo algumas jogadas ali individuais, criando boas oportunidades mesmo, mas o Ramsdale estava atrapalhando os planos e o Southampton, que é o lanterna da competição, sonhando em pontuar ali, né, para dar uma alegria para sua torcida, estava conseguindo até que ir bem, mas aí o Matheus França conseguiu fazer o gol de empate. Depois de uma resvalada ali de cabeça, ele conseguiu fazer o gol de empate. E é legal destacar do Matheus França, o brasileiro estava machucado, ficou um longo período ali lesionado. Se eu não estiver enganado, foi uma lesão nas costas. Ele ficou um longo período afastado e conseguiu voltar e fazer o gol de empate. Imagino que foi uma alegria gigante pro Matheus ter feito esse gol, para que ele possa também recuperar, retomar confiança e conseguir jogar com esse time aí do Palace, que é um time que está bem montado e também está na semifinal da FA Cup, perdão. É um time que está na semifinal e vai enfrentar o Aston Villa.
Então quem sabe a gente possa ver aí na semifinal o Matheus França também atuando. É isso. Agora o outro jogo que nós tivemos foi Brighton e Aston Villa. O jogo acabou em 3-0 para a equipe do Aston Villa. Os gols saíram todos no segundo tempo. Mas falando aqui especialmente no primeiro tempo, né? Eu achei que foi um jogo bem agitado, onde as duas equipes... Assim, é um elogio à equipe do Brighton. O Brighton é uma equipe que propõe o jogo, não é a equipe que se esconde e faz com que a equipe adversária também queira jogar, sabe? Não é aquele jogo picotado. O Brighton deixa o seu adversário à vontade mesmo para que ele possa jogar. E isso é legal, porque aí as duas equipes começam a correr, tentam criar oportunidades, e o Aston Villa, obviamente, teve momentos assim que foi melhor, mas o Brighton sempre correspondia com bons contra-ataques ali, com o Toma, com o João Pedro jogando também ali de titular. Teve boas oportunidades, teve bola na trave do Brighton, teve boas finalizações onde o Dibu foi acionado e conseguiu fazer algumas defesas, mas no segundo tempo, não vou dizer cansaço, mas eu acho que a equipe do Aston Villa conseguiu sobrar um pouco mais e tem um elenco muito bom também. O Aston Villa merece esse destaque. Quando você olhava lá para o banco de reservas, tinha jogadores ali que são bons, estava no banco de reserva, e aí o Naemi conseguiu fazer algumas substituições. Mas vamos lá. Aos 50 minutos, Marcus Rashford acabou fazendo um gol de cobertura depois de uma ligação direta. O atacante inglês acabou dominando, saindo de frente para o goleiro e conseguiu encobrir o goleiro da equipe do Brighton. O segundo gol, o Cash deu um passe na linha de fundo e aí o atleta Nossa, caramba! Me fugiu não. O Rogers acabou pegando a bola e aí ele foi entrando assim para a grande área, e aí ele viu o Marco Asensio chegando. Asensio, que entrou no lugar do Rashford, acabou dando o passe na entrada da área e o Marco Asensio acabou batendo colocado, e aí acabou fazendo o segundo gol. E o Malen acabou fazendo o terceiro gol já nos acréscimos da partida. Detalhe que os 3 gols foram de jogadores que foram contratados na janela de janeiro. São jogadores que saíram de equipes grandes, né? O Marcus Rashford saiu do Manchester, o Marco Asensio saiu do PSG e o Malen saiu do Borussia Dortmund. Isso mostra a ambição dessa equipe do Aston Villa, que está viva na FA Cup, na Champions League. Vai jogar a semifinal semana que vem diante de um PSG que vem muito forte, e também está na 7ª posição na Premier League, sonhando, por que não, com uma vaga direta já para a próxima edição da Champions League. Então a equipe de Unai Emery é uma equipe muito equilibrada, que consegue jogar um futebol muito eficiente. Teve ali uns momentos que as vitórias não vieram, poderia estar numa posição melhor, mas consegue se manter no gol ali por uma disputa por uma vaga na Liga dos Campeões. O Marcus Rashford, um breve destaque, está conseguindo recuperar confiança sobre a gestão do Unai Emery, jogando numa equipe diferente. Ele já falou que não quer mais voltar para o Manchester United. O Marco Asensio, desde que foi contratado, vem fazendo gols. Não vou falar em números para vocês, para que eu também não passe informação errada, mas é um cara que está sendo muito decisivo. E o Malen também, que chegou ali e está já também tendo boas participações e conseguiu fazer um gol nessa partida. Então o Aston Villa consegue uma ótima vitória fora de casa. O outro jogo que nós tivemos foi Newcastle e Brentford. Rapaziada, esse jogo eu não consegui assistir, mas aí eu vi os melhores momentos e vou dizer pra vocês: se você não viu os 2 gols da equipe do Newcastle, veja, porque, cara, foram gols muito lindos. O primeiro gol do Newcastle, detalhe, né? Newcastle está sob lua de mel diante dessa torcida, depois de vencer a Carabao Cup diante do Liverpool. No fim de semana teve uma festa absurda lá com os torcedores na rua, tava milhões de pessoas lá, milhões, é exagero dizer, tinha muitas pessoas na rua lá comemorando o título, e foi muito legal. Para quem conseguiu acompanhar nas redes sociais, foi uma festa muito linda. E aí a torcida em lua de mel com a equipe, isso só faz com que a equipe possa jogar ainda mais, porque também o Newcastle está sonhando com grandes coisas ainda nessa temporada. E aí, o primeiro gol, o Joelinton dá o passe para o Bruno Guimarães. O Tonali passa a bola para o Joelinton passa a bola para o Bruno Guimarães, que abre o jogo lá para o Murphy, e o Murphy cruza dentro da área, e o Isaac acaba chegando, finalizando ali na pequena área e consegue fazer o primeiro gol da partida.
O Isaac chega a 20 gols na Premier League, o Haaland se machucou, então ele está apenas um gol atrás do Haaland e está 7 gols atrás do Mohamed Salah. Pode ser que ele assuma a vice-artilharia da Premier League e vá despertar interesse de outras equipes aí, com absoluta certeza. Por que eu fiz isso? Enfim, o Brentford conseguiu chegar ao gol de empate com Mbeumo, o nosso Patrick da Inglaterra, acabou fazendo o gol de empate em cobrança de pênalti, mas o gol que merece destaque mesmo é o gol do Tonali. Em palavras eu não vou conseguir expressar para vocês o quão belo foi aquele gol. Então se você tá na curiosidade vendo eu aqui falando, cara, não perde tempo, joga aí melhores momentos Newcastle e Brentford e você vai ver o gol que o Tonali fez. Foi um espetáculo de gol, um gol muito lindo mesmo. Ele lá da lateral consegue finalizar e faz um golaço. Cara, eu não tenho nem palavras para dizer o quanto esse gol foi bonito. Então, se você tá curioso, vá lá porque foi um golaço, na moral, um golaço mesmo. E o Newcastle consegue vencer a equipe do Brentford por 2-1 e fica na 5ª posição. E como eu falei, daqui a pouco tem um jogo, daqui 30 minutos tem um jogo entre Chelsea e Tottenham. Então o Newcastle também está de olho nessa partida. Caso o Tottenham empate ou perca, o Newcastle ficaria entre 5º e 6º. Agora, em caso de vitória, o Newcastle pode descer, mas está nesse pelotão aí sonhando por uma vaga na Liga dos Campeões. O outro jogo que nós tivemos foi o Manchester City contra o Leicester. E para você que acompanha aqui o Big Six, os meus vídeos, sabe que a memória do meu celular pode acabar a qualquer momento. Então o que eu vou fazer? Eu vou travar, vou falar do City e do Liverpool e aí depois eu retomo sobre o jogo do Tottenham contra o Chelsea. Então eu vou parar e vou dar uma continuidade sobre esses dois jogos aqui. Rapidão, já volto. Bom, voltei aqui, não apareceu aquela mensagem marota falando que estava sem espaço, então eu vou continuar e espero que isso não aconteça. Destacando aqui agora o jogo sobre o Manchester City contra o Leicester. O Manchester City venceu o Leicester por 2-0, que é o vice-lanterna da Premier League, e o Pep Guardiola estava suspenso, estava lá nas tribunas do estádio acompanhando o jogo, mas o primeiro gol saiu aos pés de Jack Grealish. Após uma jogada individual ali do Savinho na entrada da área, ele acabou encontrando o Grealish, que acabou finalizando muito forte, acabou fazendo o primeiro gol. Grealish também, que vem numa temporada muito abaixo de lesões, de desempenho muito abaixo do que é esperado por ele, e o Manchester City conseguiu abrir o placar com Jack Grealish. E o segundo gol foi de Marmoush, que agora vai substituir o Haaland até o fim da temporada, e o Marmoush já caiu nas graças da torcida, parece que ele não sentiu pressão alguma, vem jogando bem, vem mostrando que já está adaptado, e foi isso. Eu ficava mais vendo o jogo do Liverpool e do Barcelona também, mas o jogo do City começou um pouco mais cedo. Mas até onde eu conseguia olhar, porque eu estava com 4 telas, como você viu, como eu estava assistindo os jogos, o City ficou mais com a posse de bola, tentando criar algumas oportunidades, e o Leicester se defendia e tentava sair em contra-ataques. Não teve tanta chance assim de perigo, talvez eu possa estar falando besteira assim, porque eu fiquei focado em outros jogos. Mas até onde eu vi, o City ficava trocando mais a bola e o Leicester fazendo uma marcação, até que tentava fazer uma marcação pesada, mas o City conseguiu controlar o jogo. E foi isso, rapaziada, não tem muito assim o que dizer sobre a partida em si. Agora dizer sobre a colocação na tabela, né? O City, com essa vitória, assume a 4ª colocação. É um time também que está de olho no confronto do Chelsea contra o Tottenham, porque é um interesse gigante nesse jogo aí para que o City possa se manter ali no G4 da Premier League. E aí, falando com essas informações sobre a Premier League e tudo mais, no fim de semana o City enfrentou a equipe do Bournemouth, ainda sonha com o título nessa temporada, pode ser que possa conquistar o título da FA Cup, um título que acho que o torcedor do City esperava por muito mais, mas é o título que o City ainda está brigando, então o City pode ainda levantar uma taça no fim da temporada. Talvez os torcedores quisessem outro título, mas devido às circunstâncias, o mau desempenho, o City tá onde está na semifinal e vai enfrentar a equipe do Nottingham Forest, como eu já destaquei. Bom, teve uma informação também em entrevista coletiva após a data FIFA, antes desse jogo contra a equipe do Bournemouth no fim de semana. O Pep Guardiola disse numa entrevista que eles não eram merecedores. E é interessante destacar isso porque ele reconhece
que a equipe dele não está indo bem, teve lesões também, e eu acredito que até ele, como treinador, esteja se cobrando pela falta de desempenho da equipe do Manchester City. Então ele falou que eles não são merecedores em conseguir uma vaga na Champions League, então ele me soa que ele não está cobrando com que a equipe consiga a classificação. Obviamente, o clube quer, os torcedores querem, ele quer, mas ele está reconhecendo de que eles não são merecedores para conseguir uma vaga nessa competição que é a Champions League. Mas o City consegue se manter ali entre os 5, 6 primeiros da competição, mas é interessante observar essa visão do Guardiola, né? Ser muito sincero também, acho que pega até algumas pessoas de surpresa, porque ele poderia vir com uma outra desculpa, mas ele falou que eles não são merecedores, mas é isso. O City venceu a equipe do Leicester em jogo tranquilo, como eu falei, no meu ponto de vista, não vi tantas chances de perigo assim da equipe do Leicester, e o Manchester City consegue um bom resultado jogando em casa diante da sua torcida e consegue somar 3 pontos e agora foca no próximo jogo. E o outro jogo que nós tivemos foi a equipe do Liverpool enfrentando o Everton. Esse é um clássico da cidade de Liverpool. O Liverpool venceu a partida por 1-0 e eu achei que a equipe do Liverpool jogou até bem, para tirar qualquer desconfiança por parte da imprensa, por parte da torcida, seja lá de quem for. O Liverpool venceu o jogo por 1-0, já falei essa informação, mas é importante relembrar, ressaltar. Por quê? O Liverpool, antes da data FIFA, foi eliminado pelo PSG, isso já é assunto antigo. Perdeu também, como eu já falei, eu vou repetir, o título para a equipe do Newcastle. O título que foi muito simbólico para o Newcastle, porque havia 70 anos que não vencia. O Liverpool venceu esse título na temporada passada, mas para o Newcastle teve uma importância ainda maior. Mas tem um peso, né? Porque o Mohamed Salah está brigando ali por uma possível bola de ouro e tudo mais. E aí alguns jogadores tendo, né, desempenho abaixo do esperado, como o Gravenberch, McAllister, Szoboszlai, Luiz Dias e tudo mais, isso antes da data FIFA. Pós data FIFA, nesse jogo contra a equipe do Everton, o Liverpool, como eu falei, no meu ponto de vista, teve uma boa atuação, conseguiu mostrar que ainda assim é um time muito capaz para conseguir entregar, porque vem numa rotina incessante de jogos ali, muito cansativo, ainda mais pelo estilo que o Liverpool joga, que é de marcação alta, jogo sob pressão e tudo mais. O Liverpool conseguiu jogar bem. Porém, entretanto, todavia, o Everton, do que pode oferecer diante das suas circunstâncias ali, sobre o trabalho do David Moyes, o Everton deu trabalho, viu? Deu trabalho. Eu vou aproximar aqui porque eu tô achando que tá escuro. O Everton deu trabalho para a equipe do Liverpool. O Beto, atacante Beto, deu dor de cabeça pro Konaté e pro Van Dijk, mais especificamente pro Van Dijk. Eu nunca vi o Van Dijk cometer tantos erros assim, e dessa vez eu vi ele cometendo algumas falhas, umas 2 ou 3 falhas assim bizarras. E a pior falha de todas foi do lance que o Beto conseguiu chutar a bola na trave. O Van Dijk tentou antecipar ali a bola do Beto, ele bateu de sola assim, mas o Beto acabou vencendo ali na dividida, e aí o Beto saiu na frente do Keller, acabou finalizando na trave. Ainda no primeiro tempo, o Everton conseguiu abrir o placar, mas aí o lance, após uma checagem do VAR, viu que o Beto estava impedido e o gol foi anulado. O Liverpool estava conseguindo criar oportunidades, Luiz Dias criando algumas chances bem boas assim também. Teve um lance também que eu estava me esquecendo, inclusive, que eu não coloquei aqui no meu roteiro, que foi o lance do McAllister. Ele levou um pisão do Tarkowski na panturrilha. Foi muito feio o lance, muito feio mesmo, que ele poderia ter se machucado de uma forma muito grave. Eu tirei o print da Sky Sports, eu vou colocar aqui, que o árbitro não deu cartão vermelho e o VAR foi acionado. Não, o VAR foi acionado, se eu não estiver enganado. O VAR foi acionado, mas ele não deu cartão, mas foi um lance feio demais, mas o jogador não foi expulso. E se eu não estiver enganado, ele não levou cartão vermelho. Mas foi bizarro, bizarro mesmo. Mas a equipe do Everton conseguiu se manter com 11 jogadores. Achei que o McAllister foi bem, o Robertson foi bem, qual é o nome do meu parceiro lá, velho? Caramba, escalação do Liverpool. Eu esqueci, rapaziada. Liverpool.
Caralho, o time que eu gosto, eu esqueci a informação. Aí é sacanagem, né, Matheus? Foi mal aí fazer você esperar. Mas aí eu vou ver Curtis Jones. O Curtis Jones jogou como lateral. Para você que acompanhou o meu vídeo falando sobre a final da Carabao Cup entre Liverpool e Newcastle, eu falei que o Curtis Jones deveria ter jogado como lateral. E nessa partida ele foi lateral e teve uma atuação até que boa. O Mohamed Salah, achei que ele teve participação, mas ele não foi tão ativo assim como a gente espera. Eu acho que ele sente muita falta do estilo de jogo, seja do Conor Gallagher ou até mesmo do Trent Alexander-Arnold. Muda muito o estilo de jogo dele quando atua outro cara ali pela lateral, seja o Joey Gomes, o Quansah ou até mesmo o Curtis Jones. Mas o Curtis Jones deu até um pouquinho de liberdade, conseguiu ter meados assim de lembranças de como ele consegue jogar com Trent Alexander-Arnold. Mas achei que o Luiz Dias e o Szoboszlai, McAllister e o Diogo Jota foram bem na partida. O primeiro tempo, como eu falei, foi dessa forma. O segundo tempo eu achei que o Liverpool voltou muito melhor, conseguiu controlar mais a posse de bola. Eles chegaram a bater 82% de posse de bola, e a equipe do Everton já no segundo tempo era melhor buscar o empate do que tentar buscar a vitória, ou até mesmo buscar um gol para depois se fechar. E aí eu achei que o Everton se fechou um pouco, chamou muito mais o Liverpool para o ataque, e aí o Liverpool conseguiu, com a sua qualidade ofensiva, conseguiu fazer o gol que deu a vitória. Após uma saída mal ali da equipe do Everton, o Liverpool conseguiu roubar a bola com o Diogo Jota. O Diogo Jota passou a bola para o Luiz Dias, e aí o Luiz Dias deu um belo passe para o Diogo Jota, que acabou passando por dois marcadores dentro da área e finalizou muito bem ali no gol do Pickford e fez o único gol dessa partida. E aí o Liverpool consegue manter a diferença de 12 pontos para o seu adversário, vice-colocado, o Arsenal, e o Liverpool consegue também recuperar a confiança dos seus torcedores. Me embaralhei muito para falar sobre esse jogo, não sei porquê, talvez seja porque é meu time do coração, e aí eu fico empolgado e aí me embaralhei. Bom, mas aí algumas informações, né? Ontem o Renato Senise, na transmissão da ESPN, disse que já algumas informações estão rolando sobre Mohamed Salah. Salah e Liverpool, ao que tudo indica, possam estar chegando a um possível acordo. Então é questão de tempo assim para que a gente possa ter o anúncio oficial da renovação de contrato do Salah com o Liverpool. Então pode ser que nas próximas horas, os próximos dias, a gente já tenha esse anúncio aí do Salah tendo seu contrato renovado com a equipe do Liverpool. A outra informação aí é da minha parte mesmo. Não vi nada de informação sobre a renovação de contrato do Van Dijk com o Liverpool, também está no fim de contrato com os Reds, então a gente não tem informação sobre o Van Dijk, mas eu acredito que o Liverpool ainda vá tentar fazer a renovação, ou nos bastidores já possa estar até ocorrendo algumas negociações, só que não está saindo muita informação sobre o caso do Van Dijk. Agora o caso do Trent Alexander-Arnold. De acordo com o Fabrício Romano e alguns portais da Inglaterra, o Arnold já tem acordo fechado com a equipe do Real Madrid, e aí alguns torcedores do Liverpool já começam o questionamento, né? O Arnold é cria da equipe do Liverpool, tem uma identificação gigantesca, ele já falou também que é torcedor do Liverpool, mas ele está no fim de contrato e não renovou. Teve conversas com o Liverpool, mas eles não chegaram a um acordo, né? Me lembro também de algumas entrevistas de que ele falou que ele queria ser protagonista, de que ele queria ser capitão da equipe do Liverpool, e não sei se isso vai acontecer, mas se ele tiver mesmo de saída da equipe do Liverpool, alguns torcedores já começam a se questionar se isso não seria uma traição, porque você vai perder, perdão que meu pé tá coçando, você pode perder um dos melhores laterais direitos do mundo, que joga na sua equipe do coração, pode estar perdendo seu principal lateral, e de quebra ele pode estar indo para o Real Madrid reforçar um rival também, que querendo ou não é rival direto do Liverpool em confrontos de Liga dos Campeões, né? O Liverpool perdeu 2 vezes o título para a equipe do Real Madrid na Liga dos Campeões, então fica uma situação um pouco tensa aí, né? Ele está saindo do Liverpool para ir para o Real Madrid, e alguns torcedores já começam a se questionar se isso não seria uma traição. Porque, você vai sair do seu clube de coração e vai sair de graça, ele pelo menos poderia ter renovado o contrato e, sei lá, por fora ali com algum agente, poderia negociar algum contrato ali para o Liverpool também poder sair ganhando, né?
mas eu não tenho acesso às informações, a gente não sabe o que acontece, né, nesse aspecto de negociação, e fica nessa situação. Agora a gente tem que ver como vai ser quando de fato abrir a janela de transferências, mas sobre o Liverpool não tem nenhuma informação de que Liverpool e Trent Alexander-Arnold possa estar perto de uma renovação, e sim distante do Liverpool. E é isso, rapaziada, daqui 15 minutos vai começar o jogo entre Chelsea e Arsenal, ou Chelsea e Tottenham. Eu vou acompanhar, e aí eu vou juntar com esse vídeo aqui, e aí subo o vídeo ainda hoje, e espero que vocês gostem, fechou? Daqui a pouco eu volto com informação sobre esse clássico. Tamo junto e obrigado por acompanhar. Bom, rapaziada, já posicionei o celular aqui e agora vamos falar sobre esse clássico que eu admito que eu não consegui ver muito, do primeiro tempo especialmente, porque o segundo tempo deu para assistir. O primeiro tempo eu tive que me alternar em algumas tarefas aqui, fiquei mais escutando o jogo, mas até onde eu consegui observar sobre o primeiro tempo, especialmente falando, foi de que o Chelsea foi muito seguro no primeiro tempo, controlando as ações da partida, criando mais oportunidades, com o Tottenham que estava um pouco perdido, com os seus principais jogadores um pouco sumido também no jogo, especialmente o Son, que é o principal jogador da equipe do Tottenham, e não conseguiu contribuir muito, especialmente falando no primeiro tempo. E aí, o Tottenham, já começando sobre o Tottenham, né? É difícil você falar de apenas você conseguir contextualizar sobre as duas equipes diante de um clássico, mas eu vou tentar fazer aqui um pouco do que eu senti sobre a partida e sobre um futuro que pode acontecer no Tottenham. Começando sobre a insatisfação da torcida já, né, que eu já citei aqui, com o Daniel Levy. Isso é fato de que a torcida está cansada por demais sobre a gestão do Daniel Levy, mas também já começam os questionamentos sobre o trabalho, chutei o tripé, perdão, quero jogar bola, sobre o trabalho do Ange Postecoglou, que não vem rendendo. A gente sabe que o Tottenham passou por diversas lesões essa temporada, assim como outras equipes também, mas o Ange Postecoglou não abriu mão de mudar o seu estilo de jogo, que é um estilo de jogo com linhas de marcação bem alta, um time que sofre muito com contra-ataques e que ora assim leva muitos contra-ataques e ora consegue fazer bons placares, bons resultados, mas quando tem as derrotas, a maioria delas são muito doloridas, né? Óbvio que todas as derrotas são doloridas, mas a forma que o Tottenham leva as suas derrotas, na maioria das vezes, no meu ponto de vista, elas são muito dolorosas. Por exemplo, no jogo contra o Fulham, que foi 2-0, o Tottenham, né, jogando da forma que jogou, não poderia ter perdido, ainda mais se tratando de um confronto teoricamente, não é teoricamente, não é direto também não, mas contra um Fulham que vem jogando bem, o Tottenham deveria se resguardar um pouco mais, até porque não tem todos os seus jogadores à disposição. Então, o Tottenham deveria assim mudar um pouco seu estilo. O Ange Postecoglou deveria pensar na forma com que ele vai enfrentar as equipes e mudar um pouquinho o estilo de jogo e não ficar abraçado com esse estilo que ele joga. Ele é um bom técnico, isso não se discute. Quando tem clássico, a equipe dele consegue ter uma outra postura, mas é um ponto de atenção gigante. Sobre a partida, como eu falei no primeiro tempo, o Tottenham foi muito abaixo. No segundo tempo eles conseguiram melhorar, por mais que o Chelsea tenha feito uma partida muito boa no segundo tempo também, mas ficou um pouco mais equiparado no segundo tempo. Para quem estava assistindo, para quem assistiu o jogo, sente de que o segundo tempo estava em aberto. Então, se o Tottenham fizesse um gol, como teve oportunidade, seria justo se a partida terminasse empatada pelo segundo tempo que apresentou. As duas equipes conseguiram fazer gols, mas ambos os gols foram anulados. Mas o Chelsea conseguiu passar um pouco mais de controle e um pouco mais de tranquilidade. No próximo dia 10, que é semana que vem, se eu não me engano, na próxima quinta-feira, o Tottenham entra em campo pelo primeiro jogo da UEFA Europa League. E vai ser o jogo contra o Eintracht Frankfurt. Vai ser um jogo muito complicado, onde o Chelsea vai ter que apostar todas as suas fichas se tem pretensão ainda de disputar, por exemplo, uma Liga dos Campeões na próxima temporada. Mas reforço,
É um Tottenham que sofreu muito com lesões. Richarlison também tá machucado, quer dizer, já tá voltando de lesão, que ele postou uma foto. Mas é uma situação muito complicada e é uma equipe que vai começar a próxima temporada já sob dúvidas, porque não sabe se o treinador vai continuar, se vai ter mudança de elenco, se a equipe vai contratar. É uma equipe que contrata alguns jogadores, gasta uma grana e não tem o retorno que se espera. Então, aonde será que está errando? Será que é no perfil do técnico, no estilo do jogador? São muitos poréns. Mas, sobre o jogo, o Tottenham, especialmente falando no finalzinho da partida, teve um contra-ataque muito rápido que o Max Tell acabou cruzando a bola no meio da área. O Son conseguiu chegar já de carrinho, conseguiu chutar na direção do gol, e aí o Sanches fez uma ótima defesa, mas o Tottenham no segundo tempo conseguiu ir bem, mas não foi o suficiente para conseguir furar o bloqueio do Tottenham e conseguir do Chelsea, para conseguir consequentemente fazer um gol de empate e até mesmo tentar uma reação, esboçar uma reação para depois tentar virar para conseguir uma vitória. É isso. 5 minutos falando, algumas repetições, tem que melhorar pra cacete. Enfim, agora sobre o Chelsea. O Chelsea no primeiro tempo conseguiu controlar a partida, como eu havia dito, né? Teve o gol do Enzo Fernandes, que jogou muita bola. Não só o Enzo Fernandes, como o Caicedo também. Acho que o Caicedo foi primordial nessa partida. Tanto é que ele fez um gol, só que o gol acabou sendo anulado. Assim como o Pape Sarr, que eu já citei também, fez um gol. E tem que destacar esse gol do Pape Sarr, que ele acabou finalizando de fora da área, mas foi dado falta ali no lance antes. Mas foi uma ótima finalização ali que o Sanches achou que ia conseguir agarrar, mas não conseguiu. E o gol do Caicedo também foi uma cobrança de escanteio, resvalaram, tiraram a bola dentro da área. O Caicedo já chegou pegando daquele jeito de primeirinha, chutando rasteira, mas aí o gol acabou sendo anulado. Sobre o gol da equipe do Chelsea. O Chelsea conseguiu construir a bola, o Enzo Fernandes sozinho dentro da área depois de um passe do Cole Palmer, acabou cabeceando sozinho e fez o único gol da vitória deste jogo. O Chelsea teve retornos importantes, como Cole Palmer, Nicolas Jackson e Madueke. Os três estavam machucados, voltam, e o Chelsea me passa a sensação de que estava sentindo falta desses jogadores, especialmente falando do Cole Palmer. Hoje ele teve uma boa reação, uma boa atuação. Quando ele foi substituído, ele ficou bravo. Na transmissão isso foi destacado pelo Rogério Vogan, e aí o Renato Senise também confirmou que ele ficou bravo, estava discutindo com a comissão técnica. O Enzo Maresca estava próximo e ele acabou se distanciando, pediu para a torcida cantar um pouco mais alto. Então mostra que o Cole Palmer queria continuar, mas eu acho que a substituição é justa pelo fato dele estar retornando de uma lesão. Então tem o lado físico também, que precisa ser poupado, né? Não precisa desgastar ele 100% já nesse jogo, até porque está em fim de temporada. E querendo ou não, por mais que o Chelsea seja favorito para conquistar a Conference League, tem que poupar, porque agora vai chegar uma fase primordial da competição, e o Chelsea também está na disputa por uma vaga na Premier League na Champions League. Champions League é essa que, com a vitória, como eu já havia destacado no início do vídeo, o Chelsea com a vitória fica na quarta posição, joga o City para quinto e o Newcastle para sexto, e fica uma diferença de 1 ponto apenas para a equipe do Manchester City e 2 pontos à frente da equipe do Newcastle. O Nicolas Jackson, eu achei que teve uma boa participação também, mas eu acho que quem foram os melhores nesse jogo foi o Caicedo e o Enzo Fernandes, que dominaram ali o meio de campo, conseguiram controlar. O Chelsea teve bons momentos, por mais que no segundo tempo a equipe do Tottenham tenha conseguido dar uma equiparada ali no jogo. O Chelsea conseguiu se sobressair e conseguiu fazer a diferença em alguns momentos ali, com alguns jogadores que estavam um pouco sumidos de rendimento, assim, conseguiram entregar nessa partida. O jogo foi muito agitado, teve confusão também no primeiro tempo. O fim da partida foi 12 minutos já de acréscimo, prorrogação é foda, de acréscimo. Então foi um jogo bem agitado, e marcas para Ange Postecoglou, desde que ele começou desde quando ele assumiu a equipe do Tottenham na Premier League, ele não venceu o Chelsea nenhuma vez. Então ele tá criando uma pequena freguesia já nesse confronto aí, que ele não consegue vitórias. E por outro lado, o Enzo Maresca consegue recuperar um pouco. O Chelsea fez um bom primeiro turno,
O segundo turno conseguiu algumas vitórias, mas o rendimento da equipe caiu bastante. E agora, nesse jogo, especialmente contra o Tottenham, conseguiu mostrar uma certa eficiência, uma certa vontade e, o mais importante, a melhora também da equipe que estava precisando. Estava precisando de um retorno positivo por parte dos jogadores, porque o rendimento estava muito abaixo. E o Enzo Fernandes fazendo esse gol mostra o quanto ele é importante. Em alguns portais, de vez em quando, páginas do Instagram, falam que o Chelsea pensa em vender o Enzo Fernandes. Eu acredito que não, ele demonstra muita identificação com a equipe do Chelsea. Eu acho que para uma equipe que quer retomar as suas glórias, buscar títulos, tem que ter um jogador desse perfil como o Enzo Fernandes, que é raçudo, que se entrega pelo time e que tem uma identificação gigante com a torcida. Então eu acho que o Chelsea não vai se desfazer dele, e o Caicedo, por mais que ele tenha sido contratado do Brighton e não tenha feito uma boa temporada, uma boa primeira temporada, na segunda temporada ele já mostra uma certa adaptação, se sente mais confortável e tá conseguindo jogar o fino da bola. E a tendência, amigão, é que ele melhore ainda mais, porque ele é muito novo, assim como o Enzo Fernandes, e o Chelsea possa ter bons meios campistas pro futuro, muito além aí. E é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço desculpa pelas repetições, hoje tentei fazer um pouco diferente. O vídeo ficou muito longo, mesmo falando sozinho, tentando passar por todas as equipes desses 10 jogos. Acho que é por isso que o vídeo fica longo, mas espero que você que veio até aqui tenha gostado. Para finalizar, espero que você possa nos seguir também nas redes sociais, seja no Instagram, no TikTok, ou até mesmo se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, fechou? Tamo junto, espero que você tenha gostado, e qualquer opinião, qualquer coisa que você ache que eu tenha falado errado ou faltou, se você quiser discutir sobre alguma equipe, comenta aí, pô. É legal bater essa bola com vocês. Eu tento passar informação para vocês e vocês fazem essa troca comigo, e aí a gente vai resenhando, porque eu amo futebol, amo Premier League, é algo que eu quero trabalhar no futuro, e tô tentando aqui através do Big Six abrir possibilidades, abrir oportunidade. Então estou tentando a cada dia que passa. Esse é meu cenário, aqui está meu roteiro, e aqui estou eu colocando minha cara a tapa para trocar essa ideia com vocês e tentando me dedicar ao máximo. Fechou? Tamo junto e nos vemos na segunda-feira, porque já esse fim de semana tem Premier League e estamos na reta final. Tamo junto.